temos a tendência de falar sobre liberdade como algo externo a nós. Algo que nós só conseguimos se ou quando algo acontecer. Mas e a liberdade interna? A liberdade de ser quem nós queremos ser. A liberdade de ser realmente aquilo que nós quisermos ser. A liberdade de tu te escolheres. De tu seres realmente quem és. Se é que tu sabes quem realmente tu és. Já te fizeste essa pergunta? Ou já paraste para pensar em quem tu verdadeira e realmente és? Ou, melhor, em quem tu queres te tornar? Hoje é exatamente sobre isso que eu quero conversar contigo no tema do episódio desse podcast. Mas antes, produção, roda a vinheta! Gente, segura-me. Olá, estrelas da minha vida, e seja muito, mas muito bem-vinda a mais um episódio do Sonhar Sem Limites Podcast. Eu sou Edlane Cardoso, a host desse podcast, que convida-te a não colocar limites nos teus sonhos. E como sempre, é um prazer enorme receber-te aqui para mais uma conversa. E a nossa conversa de hoje é uma conversa sobre algo extremamente importante. Eu poderia, sim, vir aqui e falar sobre o dia em si. Aliás, antes de nós entrarmos na nossa conversa propriamente dita, preciso fazer aqui um lembrete, tá? Até o dia 25 de abril está a decorrer a nossa campanha Sonhadoras em Ação, que é alusivo a esse chamado, a esse convite que nós estamos a fazer a todas as mulheres que são sonhadoras em ação ou que querem se tornar sonhadoras em ação. Então, até o dia 25 de abril, ok? O dia da liberdade em Portugal, que carrega esse significado gigante e essa palavra que tem um valor extremamente importante para nós aqui dentro, vocês têm a possibilidade de fazer parte, não é? Tu, mulher, tens a possibilidade de fazeres parte do CDS, o nosso programa de posicionamento pessoal e profissional para mulheres, ok? Com uma condição bem especial, que só vai mesmo até o dia 25 de abril. Ela termina, ok, com esse símbolo dessa palavra que, para nós, carrega um valor extremamente importante. E eu poderia vir aqui e falar sobre liberdade como o dia, não é, da liberdade em Portugal e contextualizar isso politicamente falando, mas não é o foco do nosso podcast. No entanto, eu não queria deixar essa semana passar despercebida, ok, com um dia que carrega um valor extremamente poderoso e importante para nós aqui dentro. Mas, óbvio, vamos falar disso do nosso jeitinho. Do nosso jeitinho, ok? Mas se tu quiseres fazer parte do CDS e fazer parte dessa comunidade e caminhar conosco, o link vai estar aqui na descrição. Se tu ainda não viste o nosso vídeo, o nosso convite, o nosso chamado, também vou deixar aqui na descrição. Vai lá, que eu prometo que vai valer muito, mas muito a pena. Ok? Eu já tenho recebido tantas mensagens. Então já estou super, super animada. As minhas alunas, quando viram, ficaram tipo, loucas, enlouquecidas. Então, para mim, é muito, 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 muito especial e muito importante que eu ter-te também nessa jornada conosco, ok? Mas, bora para a nossa conversa. Nós, hoje em dia, nós temos a liberdade como algo extremamente garantido, não é? Mas é engraçado que nem sempre foi assim. E honestamente falando, eu não gostaria nem um pouco de eu passar por nenhuma situação que fizessem com que a palavra liberdade hoje tivesse e carregasse o peso que ela carrega. Porque, querendo ou não, nós temos vários símbolos em vários países, em várias culturas que carregam esse símbolo, ok? Um dos símbolos assim, mais conhecidos, vamos dizer assim, para além de, obviamente, aqui em Portugal nós temos a questão do dia 25 de abril, que é comemorado, isso tudo. Nós temos, por exemplo, a Estátua da Liberdade em Nova Iorque, não é? São símbolos que, para eles existirem, é porque existia um tempo em que a liberdade não existia. Okay? Que teve que, para muitas pessoas, existir uma luta para que esta liberdade ela acontecesse e fosse hoje tomada por nós como um dado adquirido, como um bem que nós temos tanta garantia dela.
Só que a liberdade tem várias facetas, tem várias premissas que estão envolvidas nela, não é? A liberdade é uma palavra muito abrangente que para cada pessoa vai significar uma coisa, pode ser que completamente diferente do que significa para uma outra pessoa. Aqui para nós, a liberdade é um valor que nós carregamos. É uma palavra que realmente tem um significado muito grande, porque nós, enquanto mulheres, termos a liberdade de ser quem nós somos ainda hoje é um assunto polêmico, é um assunto bem delicado, é um assunto que nós ainda estamos nessa luta pela igualdade, pela aceitação, em muitos casos. Então, nós precisamos de falar mais sobre isso, mas mais do que isso, nós precisamos olhar para a nossa vida e perceber onde é que falta essa liberdade, onde é que nós gostaríamos de ter essa liberdade, ok? Trazendo muito para mim e partilhando algo que é muito pessoal, eu tenho a liberdade como um valor há muito, muito tempo. Acho que antes de eu saber, antes de eu saber muitas coisas que eu sei hoje sobre construção de marca, de negócio, de desenvolvimento pessoal, etc, e etc. Eu já tinha a liberdade como um valor, mesmo que inconscientemente. Então, tudo que colocava em causa, e até hoje, tudo que coloca em causa a minha liberdade, obviamente, eu tento deixar num outro canto, num outro patamar. Então, existem coisas que eu, por opção, por escolha, que também sim, é uma liberdade que nós temos de quase que lutar por ela hoje em dia, que é a liberdade de escolha, liberdade de escolher quem nós queremos ser, liberdade de escolher com o que nós queremos trabalhar, liberdade de escolher que facetas e papéis sociais nós queremos assumir ou não. Por exemplo, o ser mãe é um papel social, certo? E que muitas mulheres não querem, e até hoje é um tabu muito grande e um assunto extremamente polêmico, uma mulher dizer que ela simplesmente não quer ser mãe. Por quê? Porque por ser o ser humano que tem a capacidade de gerar outra vida, parece que somos obrigadas a fazer essa escolha. E não. Se Deus nos deu o livre-arbítrio, não é o ser humano que nos vai tirar isso, ok? Então, essa liberdade de escolher o que nós queremos fazer, muitas vezes com o nosso corpo, meio que, assim, está-se a perder, não é? Tudo junto, tudo misturado, todo mundo achar que tem uma opinião sobre a nossa vida enquanto mulheres. E muitas vezes as mulheres que querem ser mãe, tipo, se quiser ser mãe de 10 filhos, já são vistas também de lado, tipo... Amiga, o que eu quero te dizer é, as pessoas nunca sabem o que querem. Elas querem que tu andes ali e nunca fujas nem para cima nem para baixo. Tens que estar ali. Só que assim, tu não és assim. Nós, seres humanos, não somos assim. Uns são mais para cima, outros são mais para baixo. E está tudo bem. E isso de cima e baixo não quer dizer que uns são superiores e outros são inferiores. Não, mas em termos de balança de extravagâncias, digamos assim, de exageros, se é que nós podemos dizer, enfim, estão ali. Equilibrados, desequilibrados, aliás, né? Umas para cima, outros mais para baixo, uns mais conservadores, outros mais, enfim, menos conservadores nesse sentido. Então, essa liberdade de escolha muitas vezes acaba por nos ser tiradas porque as pessoas partem do princípio que nós temos que. E eu, inclusive, quando as pessoas me dizem, porque eu venho de uma cultura em que mulher tem dever, direito, tá complicado. Então, é muito comum tanto homens quanto mulheres, não é? Que culturalmente foram ensinados que as mulheres têm certos deveres, eles entender que, calma, nós também temos direitos. E eu sou aquela pessoa que quando me vem dizer, mas o dever da mulher é tananana, e a minha resposta é, o único dever da mulher é ser feliz. Então, assim, gente, essa liberdade de escolher o que é que faz sentido para nós, o que é que nos faz feliz, é uma liberdade que também não é ainda um dado adquirido. Inclusive, eu lembrei-me agora de um filme. É pesado o filme, tá? É bem pesado. Mas é um filme necessário que todas as pessoas assistam. E são filmes necessários serem produzidos. Mas nesse filme, que se chama Emancipação, está disponível na Apple TV,
Eu assisti esse filme, e óbvio, né? Vocês quando assistirem o filme vão imaginar como é que eu assisti o filme. Revoltada, a chorar, mas é importante termos consciência dessas coisas, porque nós meio que muitas vezes esquecemos justamente porque nós tomamos a liberdade como um direito adquirido. Mas basicamente a história do filme, sem dar muito spoiler, se passa numa época que ainda existia escravidão, então é a luta ali que foi iniciada ali pelo Lincoln, para a liberdade e o fim da escravatura e isso tudo, enfim. E contam basicamente a história de um dos escravos e a luta dele pela liberdade para sair daquela situação, e ele passa por situações muito, muito, muito complicadas, e o pior, esse escravo existiu na realidade. No final do filme eles até trazem algumas fotos reais desse ser humano, certo? E nesse filme o Peter, que é o personagem principal, que é feito e muito bem feito pelo Will Smith, ele tem uma das partes do filme onde ele já consegue escapar ali de algumas situações e isso tudo, em que ele chega num lugar que supostamente ele deveria ser livre. No entanto, ele percebe que ele não é tão livre assim naquele lugar. E uma das pessoas que estava a conduzi-lo, um dos homens que estava ali, diz-lhe alguma coisa que eu não me lembro muito bem, não é? Mas sobre ter que pedir permissão para fazer alguma coisa. E ele vira-se para ele e diz: se tu tens que pedir permissão para fazeres alguma coisa, então é porque tu ainda não és livre. E aquilo bateu-me assim, pá! E eu pensei, quantas de nós, mulheres, ainda não temos que pedir permissão? Ou quantas de nós ainda não achamos que nós precisamos pedir, que nós precisamos de permissão de alguém para fazer alguma coisa da nossa própria vida? E se tu ainda sentes que tu precisas de pedir permissão para ser quem tu és, para dizer aquilo que tu gostas, para estudar aquilo que tu queres, para seguir uma carreira que tu queres muito, para começar de repente um negócio, meu amor, então tu não és assim tão livre. Porque quando nós somos livres, de facto, e o que eu quero trazer para cá é justamente essa liberdade interna, porque o mundo ele vai tentar nos aprisionar o tempo todo. Mas quando nós somos livres internamente, nós temos essa liberdade para escolher o que nós quisermos fazer, para escolher quem nós queremos ser, para fazer a nossa vida conforme aquilo que faz sentido para nós, conforme as nossas regras e éticas de conduta pessoais. Aí sim nós conseguimos alcançar um nível de liberdade. Então, tu muitas vezes quando vês as pessoas, não é? Principalmente quem trabalha com marketing digital, muitas vezes traz isso sobre a liberdade geográfica, a liberdade de tempo, a liberdade de escolha, enfim, whatever. Gente, como eu disse, a liberdade ela tem várias premissas, várias facetas. Então, muitas vezes nós entendermos se realmente nós estamos a ser livres em certas camadas da nossa vida. Porque tudo bem, tu podes não ter uma liberdade geográfica hoje de trabalhar onde tu quiseres. Mas a pergunta é, será que tu queres ter essa liberdade geográfica de trabalhar de qualquer lugar do mundo? Pode ser que não, pode ser que tu gostes de ter a tua rotina, saber exatamente que tu vais trabalhar naquele lugar com aquelas pessoas. E está tudo bem. Muitas vezes as pessoas te fazem acreditar que tu precisas ter uma liberdade que tu já tens, que tu até gostas dessa liberdade que tu tens de poder fazer a tua vida dentro daqueles horários com aquelas pessoas, e tu estás a tentar fantasiar ter uma outra liberdade, ter um outro estilo de vida porque alguém está a vender isso. E isso não é ser livre. E se tu estás a sentir obrigado a fazer algo que se calhar se tu conseguires alcançar aquilo, tu vais te sentir completamente vazia por dentro. E a liberdade de fazer os meus próprios horários. Só que depois tu começas a perceber que se calhar a liberdade de fazer os teus próprios horários não é uma liberdade que tu gostes assim tanto. E eu, obviamente, eu sei o que para mim é liberdade. Eu tenho a liberdade de ser quem eu quero ser. E, por exemplo, nos relacionamentos, muitas mulheres não têm a liberdade de ser quem elas são. De dizer o que elas querem dizer. Eu já tive um relacionamento que eu não podia rir, dar as minhas gargalhadas, gente. Você fica naquela gente, mulher. Mulher que rir assim,
Tipo, não, mulher não pode rir assim. Por que que mulher não pode rir assim? Gente, é bizarro. É bizarro. Eu ficava... Sabem, tipo, aqueles relacionamentos... Eu aqui citei um tipo de relacionamento, mas pode ser qualquer tipo de relacionamento. Se tiveres relacionamentos, mesmo de amizade, mas que tu não podes dar a tua opinião, que tu não podes dizer o que é que tu pensas, que tu não podes falar de forma aberta com a pessoa, que raio de amizade é essa? Então, a liberdade para mim, que eu valorizo muito, é essa liberdade de ser quem nós somos. Porque tudo bem, eu preciso ter coragem de quem eu sou, mas isso é uma coisa interna. É de eu realmente enfrentar os meus medos, os meus bloqueios internos e enfrentar o mundo externo para ser quem eu quero ser. Outra coisa é eu me sentir presa dentro de mim mesma, porque assim o mundo está a exigir de mim ser uma pessoa que eu não sou. Eu não compactuo com esse tipo de estilo de vida, de pensamento, whatever. Por isso é que para mim é tão importante, sabem, trazer esses assuntos. Porque se tu não tens a liberdade de ser quem tu és, se tu não és livre para ser quem tu és, quem tu vais ser? A cópia do fulano? Se tu não tens a liberdade de escolher a profissão que realmente faz sentido para ti, tu vais escolher uma profissão em que tu vais estar a acordar e choras para ir trabalhar porque o teu marido acha que é uma profissão melhor porque tu ganhas melhor ou porque os teus pais não vão entender, os teus familiares. Minha filha, cada um tem a sua vida para viver. E cada um deve viver a sua vida conforme aquilo que realmente faz sentido para ela. Eu digo sempre, a vida ela não traz um manual de instruções. Nós escrevemos o nosso manual de instruções. Então, para que eu vou viver a minha vida sendo liderada e sendo guiada pelo manual de instrução que a outra pessoa escreveu e que muitas vezes eu olho para a pessoa e ela não é assim tão feliz? E a felicidade, tudo bem, é uma palavra, mas também é um sentimento. Assim como a frustração. Porque é muito mais doloroso eu estar a ver frustrada com uma vida com a qual eu não me identifique, com a qual eu não me sinta minimamente livre, com a qual eu não posso ser quem eu sou. Porque eu estou a seguir aquilo que uma outra pessoa quer. No que isso me vai ser útil? Eu vou estar frustrada, vou passar essa frustração para outras pessoas, vou estar a contagiar toda uma geração. Se eu for mãe e tiver filhos, vou estar a passar a minha frustração para eles que não têm nada a ver com a minha frustração. Vou estar a fazer com que essas crianças já cresçam frustradas, se não souberem lidar com a frustração delas no futuro, gerem mais pessoas frustradas. Percebem como isso começa a ser uma bola de neve? Como não é só sobre ti. Existe toda uma ligação com tu priorizares a tua liberdade. Com tu teres a coragem, a ousadia de ser quem tu queres ser, de fazer da tua vida aquilo que faz mais sentido para ti. E se nesse momento o que tu fazes não te faz feliz, não te faz sentir livre, repensa. Repensa. Eu sei que muitas vezes nós chegamos numa idade, não é? Eu já vou para lá de mais dos meus 30, eu sei que não parece que eu tenho uma cara de bebê. Mas eu sei que quando nós chegamos a essa idade, aos 30, 30 e pouco, 40, né? Eu trabalho com muitas mulheres alunas nessa faixa etária, parece que acabou para nós. Parece que mais nada pode ser feito, parece que nós não temos a possibilidade e a oportunidade e até mesmo o direito de mudar a nossa vida. Mas a pergunta é, se tu viveres mais 30 anos, vais viver mais 30 anos assim? Infeliz só porque felicidade é uma palavra, liberdade é uma palavra. Tu que sabes. Eu não quero. É muito doloroso. E a dor de fazer algo que faz sentido para mim e que no fundo, ali no fundo faz muito sentido, vale muito a pena, é muito mais prazerosa do que a dor de viver uma vida sofrida. Então, assim, antes de tudo, entende isso.
Entende isso? Não estava de todo no meu roteiro, mas saiu. Entende isso. Para e pensa, reflete sobre isso. Nesse episódio do podcast, eu quando decidi trazer esse tema, foi por ver muitas mulheres não terem de facto liberdade de viver aquilo que elas acreditam. A liberdade de dizer coisas que escapa completamente pelos poros, sabem? Tipo, aquelas coisas que ela muitas vezes nem consegue se controlar, porque é muito maior do que elas. Existe uma voz dentro de ti que quer ser expressada para o mundo. Ela não precisa ser expressada num formato de podcast. Ela não precisa ser expressada contigo a escrever um livro. Ela não precisa ser expressada contigo em cima de um palco. Não precisa. Se esse for o teu desejo, eu incentivo-te, obviamente, a fazer tudo isso. No entanto, essa tua voz pode ser gritada, digamos assim, de muitas outras formas. Na forma como tu te vestes, na forma como tu te relacionas com as pessoas. Entendes? E até mesmo dentro da tua profissão, na tua carreira, no teu negócio. Muitas vezes são formas de tu gritares para o mundo aquilo que tu tens e carregas dentro de ti. Só que muitas mulheres não têm essa liberdade. E muitas delas, por falta de confiança, por não acreditarem nelas mesmas, por não acreditarem no potencial que aquilo carrega, por não acreditarem que elas são capazes, por não acreditarem que elas são boas o suficiente para externalizar essa voz, externalizar essa mensagem que elas carregam dentro delas. E de verdade, o que eu quero a partir desse episódio é trazer a minha visão, a minha perspectiva sobre essa liberdade real para mulheres hoje em dia. Sobre o que é essa liberdade hoje em dia. Porque tu não tens a liberdade de externalizar para o mundo algo que veio contigo, que é maior do que tu. Não só é triste, como vai te fazer uma pessoa extremamente frustrada e vazia. Vai estar sempre a parecer que falta algo na tua vida. Tu não vais te sentir de facto completa, por mais que tu aches que outras coisas externas vão te completar, dentro de ti vai ser como se estivesse a faltar qualquer coisa. Como se estivesses a não viver na totalidade do teu potencial, porque todos nós trazemos algo conosco que faz parte de nós e que é uma missão essa mensagem ser transmitida, ser traduzida para o mundo através de nós. Porque eu acho que é isso que muitas vezes as pessoas não entendem. As pessoas acham que um propósito que elas trazem, uma mensagem que elas carregam, é algo que é uma escolha, digamos assim, delas. Não, não é. Muitas vezes tu foste escolhida para trazer aquilo ao mundo. Não depende de ti aquilo vir ao mundo ou não. E muitas vezes, não sei se já aconteceu contigo, tu teres uma ideia e tu não executares essa ideia e de repente vem alguém e faz essa ideia que tu, enfim, tinhas na tua mente e nunca veio ao mundo. E depois tu pensas, meu Deus, eu tive essa ideia, exatamente essa ideia que essa pessoa teve. Parece que essa pessoa roubou a minha ideia. A pessoa não roubou a tua ideia. Sabes? Isso é a ideia a ter uma necessidade maior do que tu de ganhar vida. Então, ela escolheu quem estava disposta a trazê-la à vida. Mas, óbvio, nunca vai ser do jeito que tu farias. Por isso, é que eu digo sempre, existe espaço para tu colocares os teus projetos no mundo, a tua ideia no mundo, porque vai sempre carregar o teu DNA, sabes? E é isso que eu acho que muitas vezes as pessoas esquecem. Porque ninguém faz ou ninguém tem a capacidade de fazer como tu fazes. Não estou a falar se é melhor ou se é pior. Só estou a falar que é do teu jeito. E o teu jeito vai se identificar com quem tiver que se identificar com ele. Pensa nisso. Ok? Mas agora, o que é essa liberdade real para as mulheres hoje em dia? A primeira coisa que para mim é a liberdade real para uma mulher hoje, na nossa sociedade, é a liberdade de escolher outro caminho.
que tu queres dizer com isso, Edu? Muitas vezes as pessoas fazem parecer que tu tens que escolher aquele caminho ou que só existe aquele caminho específico. E não existe só aquele caminho. Aquele caminho pode ter sido o caminho que serviu para aquela pessoa chegar onde ela chegou. E pode ser que tu queiras chegar naquele lugar que aquela pessoa chegou. Ou pode ser que tu não queiras. Que tu queiras seguir um outro caminho completamente diferente. Mas mesmo se tu quiseres chegar onde essa pessoa chegou, o caminho que tu vais trilhar pode não ser exatamente este. Pode ser um outro caminho. E se tu quiseres escolher um caminho completamente diferente do caminho que essa pessoa escolheu, tenha liberdade para isso. E eu digo isso porque muitas vezes tu vives numa família em que o pai foi um advogado renomado e blá, 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 blá. E tu cresces a meio que ser induzida a também te tornares uma advogada. E tu chegas ali, muitas vezes acontece, não é? A pessoa já chega, inclusive, na faculdade e percebe, nossa, isso não é para mim. Só que depois, que é que onde falta essa liberdade, que é o medo de desapontar ou desiludir o pai ou a mãe. E isso faz com que a pessoa não escolha um outro caminho. Eu digo isso porque para mim é muito real. Eu nunca fui propriamente obrigada a, mais do que dependesse do meu pai, eu estaria bem dentro do caminho da política, que para mim não faz sentido nenhum. E eu sei, não é, que ele vê qualidades em mim que daria para fazer parte desse mundo. E provavelmente, se eu fosse por aí, seria ótima naquilo que eu faço. Ótima. Mas não é para mim porque o meu senso de justiça é muito grande. Só que a justiça, ela tem dois lados, certo? A justiça nem sempre, a justiça humana, nem sempre vai por aquilo que é justo, mas para aquele que é melhor a argumentar e a trazer factos que deem base à sua verdade. E isso para mim é assim. Então, para eu não viver nesse caos, estressada, nesse sentido, eu sei que não seria um caminho para mim. Óbvio. Gosto de comunicar, gosto de trazer a minha visão, a minha perspectiva das coisas, mas dessa forma aqui faz sentido para mim. Com as minhas alunas, com as minhas clientes. Ajudando mulheres reais a conseguirem transformar de facto a sua realidade. Ajudando mulheres a conseguirem se posicionar na vida delas, tanto como pessoa quanto como profissional. A terem uma voz ativa na sua própria vida. A conseguirem externalizar e comunicar para o mundo quem elas são, mas antes disso, a entenderem quem elas são. Isso faz sentido para mim. Então, a primeira liberdade que eu vejo aqui, que hoje, para a mulher, ainda é uma liberdade ali muito minada, é justamente essa liberdade de escolher um outro caminho. Essa liberdade de fazer diferente. A segunda liberdade, que é algo que nós já falamos um pouco aqui, é a liberdade de não se esconder ou não continuar a se esconder mais do mundo. Gente, de verdade, nós somos só uma. A vida é só uma. Nós somos únicas. Não é à toa que o nosso DNA é único. Nós temos particularidades em nós que nos tornam únicas. Para que viver à sombra de uma outra pessoa? Para que viver sendo cópia de uma outra pessoa? Não faz sentido. Entendes? Então, de verdade, eu quero que tu consigas ter essa liberdade de ser quem tu és. De parar de te esconderes. De parar de fingir que tu és uma pessoa que tu não és. A longo prazo vai te trazer muito mais dor de cabeça, acredita, do que as que tu achas que tu tens hoje. Ou que tu virás a ter no futuro. A terceira liberdade que eu quis trazer aqui é a liberdade de criar algo próprio. De criar algo único. De criar algo teu.
E quando eu falo único, eu não quero que vocês vejam pelo lado de que tem que ser algo que nunca existiu no mundo. Para quem leu o livro Roube como Artista, do Austin Kleon, esqueci o nome dele, espero não estar a dizer errado, ali, uma das coisas que fez-me ter esse livro hoje em dia como um dos livros de referência mesmo para mim, é justamente o facto dele dizer que nada é original. Nem nós somos originais. Ele, quando diz isso, juro, eu fiquei tipo, faz todo sentido. Porque basicamente o que ele diz é que nós somos uma mistura, uma junção dos DNAs dos nossos pais, né? Nosso pai, a nossa mãe, mas também dos nossos avós, bisavós, até avós, e por aí vai. E entendendo isso, tu percebes que, tipo, calma lá, você não é propriamente a última bolacha do pacote. Para tu existires, existiram outras pessoas antes de ti. E o que é que eu quero te dizer com isso? Quando eu falo em ter a liberdade de criar algo próprio, algo teu, algo que seja único, é justamente para entenderes que, para esse algo existir, muitas outras coisas já existiram antes. Então, muito do que tu vais criar hoje é com base e referência em coisas que já existiram. Porque eu sinto que muitas vezes as pessoas ficam muito presas em querer criar algo original e como nada parece ser original o suficiente, elas acabam por não criar nada. Mas criar algo único, criar algo teu, criar algo próprio, é justamente trazer a bagagem que tu carregas de conhecimento, de experiência, de vivência, de repertório para aquilo que tu fazes. E isso vai tornar aquilo único porque tu és única pelos motivos que eu já falei aqui. Não é? Essa combinação de genes até chegar a ti é uma combinação única. Certo? Então, tu te tornas única por esse motivo. Então, o teu trabalho vai se tornar único por esse motivo. Tu tens uma luz que tu carregas e que o mundo precisa. Eu, quando chamo de estrelas as pessoas, é justamente por esse motivo. Todas nós temos um brilho próprio, uma luz dentro de nós. Algumas estão apagadas, algumas precisam ser assim, polidas, lapidadas, para conseguir ganhar vida. Para conseguirmos brilhar no palco que nós escolhermos estar. Com essa liberdade, com essa coragem de escolher fazer algo que seja nosso, de escolher sermos nós naquilo que nós fazemos. Mas para isso, tu precisas sim de ter essa liberdade de criar algo teu, não importa se vai agradar o mundo. E isso é algo que o Rick Rubin, no livro dele, O Ato Criativo, o Modo de Ser, ele traz muito, não é? Sobre essa questão de muitas vezes artistas e criadores estarem muito mais preocupados se a obra de arte vai agradar o mundo antes de criar algo que agrade a eles. Antes deles criarem algo que eles veem e, nossa, têm orgulho de ter criado. Sintam, nossa, é isso, sabem? Tipo, porque muitas vezes isso ali vai agradar pessoas daqui a 1, 2, 3, 4 anos. E tu estás muito mais preocupado com o valor comercial daquilo que tu vais criar do que com o valor realmente, não vou dizer sentimental, mas significativo que aquilo tem para ti. Então, criar algo único, ter essa liberdade é sobre isso. E quando nós tentamos anular quem nós somos, o preço a se pagar é extremamente alto. O preço de tu não te permitires ser quem tu és é muito alto. A começar pela sensação de aprisionamento, de prisão, digamos assim, invisível. Tu quase que te tornas um ser humano invisível. Tu não te sentes relevante o suficiente para as pessoas que estão à tua volta, para ti mesma. Tu sentes que, assim, tu não estás a ser tu, que aquilo tudo... Tu te sentes presa, de facto. E esse preço é um preço alto a se pagar. O preço de não te sentires livre para colocar no mundo quem tu és, de tu estares sempre a se sentir presa, sempre a sentir que estás confinada, é um preço alto a se pagar, porque tu te sentes frustrada, tu te sentes completamente desgostosa com a vida. Parece que nada faz sentido para ti. Tu perdes motivação, te sentes desanimada, não tens vontade de fazer as coisas.
Qual é a piada de viver assim? O outro preço é viver com aquela sensação de eu não estou onde eu gostaria de estar. Aliás, isso é até um alerta, tá? Se tu vives com essa sensação de eu não estou onde eu deveria estar, toma isso como um sintoma de um problema maior. Um problema dessa tua falta de liberdade e de coragem de ser quem tu realmente és. Porque se tu sentes que tu não estás onde tu deverias estar, pessoalmente, profissionalmente, nos relacionamentos, no negócio, o que for, entende que em algum nível existe uma prisão ali. Existe uma falta de permissão e de liberdade de tu seres quem tu és. Porque quando tu és quem tu queres ser, quem tu sentes que nasceste para ser, e quando tu estás nesse caminho, nessa trilha de te tornares na mulher que tu realmente queres ser, porque tu podes não ser essa pessoa hoje, mas entende isso, é possível mudar. É possível mudar. Inclusive, esse é um dos maiores motivos pelos quais eu criei o CDS. Justamente para que mulheres que estejam nesse momento a sentir eu não estou onde eu queria estar, pessoalmente, profissionalmente falando, através de tudo o que nós ensinamos dentro do programa, através de tudo que ela vai viver dentro daquele espaço e dentro daquela comunidade, ela se torne quem ela quer ser. Porque eu quero mulheres livres, mulheres realizadas, mais mulheres corajosas no mundo. E a única forma que eu encontrei de fazer isso é criar esse método para que elas conseguissem sair deste lugar, de se sentirem completamente invisíveis, de sentirem que elas não estão onde elas queriam estar e irem para o outro lado. Um lado onde elas vivem com muito mais liberdade, muito mais coragem, muito mais propósito e muito mais realização pessoal e profissional. E o último preço que eu trago aqui, obviamente não é o último, mas é o último que eu coloquei aqui dentro do meu roteiro, porque eu acho importante falar sobre isso, é fazerem escolhas por medo, por sobrevivência, para agradar alguém. Quando tu não te permites ser quem tu és, esse é um dos preços que tu pagas. Tu vais estar a fazer escolhas, não porque fazem sentido para ti, não porque são escolhas que realmente pulsam dentro de ti, mas porque tu precisas de sobreviver. Então tens que fazer essa escolha. Porque tu tens muito medo de fazer uma escolha diferente. Ou porque tu queres agradar alguém. Queres seguir os padrões. Queres continuar dentro de uma caixa que te colocaram. Queres seguir um roteiro que não foi escrito por ti. Eu gosto de dizer que a nossa vida é uma novela. Certo? Para nós é um reality show, para quem vê uma novela, porque a pessoa só vê partes da nossa vida. Inclusive é assim com a nossa comunicação digital, mas isso é conversa para outro episódio, tá? A pessoa só dá a ver fragmentos da tua vida. Então o que elas estão a assistir é uma novela. Tu vives um reality show da tua vida. Estás contigo 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Agora imagina viver infeliz, presa, durante esse tempo todo. No teu próprio reality. Não faz sentido, pois não. Mas para outras pessoas é uma novela. Só que dentro dessa novela, o que as pessoas muitas vezes estão a ver é o personagem principal sufocado. Porque ele está a seguir um roteiro que não foi nem feito por ele ou para ele, sabe? Tipo, está ali. Então, ao invés de continuares a seguir esse roteiro que não foi escrito por ti, a vida é tua. Escreve o teu roteiro. Cria, realiza e personifica a personagem que tu queres que as pessoas vejam. Mas mais importante, a personagem que tu queres ser, de facto. E nessa novela da vida, nesse reality show que tu vives, para e pensa, hoje de verdade, se tu és a personagem principal que tu gostarias de ser, ou se tu estás a ser a personagem principal que alguém gostaria que tu fosses. Se tu estás a seguir um roteiro que alguém escreveu e que diz que é o mais certo seguires. Porque se isso está a acontecer, lembrem da frase do Peter. Se tu tens que pedir permissão para fazer alguma coisa, é porque tu não és livre. Um dos motivos pelos quais eu tenho muito orgulho
muito orgulho mesmo de ter criado o CDS, é porque, primeiro, eu sou a primeira aluna desse programa. De facto. Porque ali, o que eu coloquei lá dentro são coisas que eu própria sigo no meu dia a dia, porque é um estilo de vida, de facto. Mas, mais do que isso, é o caminho que eu trilhei para conseguir deixar de pagar esse preço por não ter a liberdade de ser quem eu queria ser e realmente começar a viver a vida que eu quero viver. E isso está muito ligado, inclusive, não é, ao vídeo que foi ao ar na segunda-feira, na semana passada. Porque é um vídeo onde eu explico muito e eu trago muito o que é ser mulher na sociedade como um todo durante esses anos, mas que de facto estamos num momento que é a nossa vez de fazer a diferença, que é a nossa vez de mudar as coisas, é a nossa vez de fazer a história acontecer. E essa história, não quero que tu penses que tu precisas fazer um feito gigante, mas muitas vezes algo pequeno que tu podes fazer hoje pode ter um impacto muito grande na vida de alguém e reverberar numa geração toda. Tu não sabes, ok? E mesmo que nesse momento para ti não seja algo muito grandioso, pensa que precisa ser grandioso para ti. Entendes? E dentro do CDS, o que eu mais gosto de ver, e nessa reestruturação que nós estamos a fazer, é para trazer muito mais ênfase para que as mulheres de facto elas consigam se reconhecer a própria voz e trazer isso para o mundo. Não é um curso, não é só um programa, é um espaço de facto onde mulheres se desenvolvem, onde mulheres crescem, onde mulheres aprendem a viver com muito mais liberdade, muito mais propósito na vida. Eu tenho mesmo muito, mas muito orgulho de ter criado essa comunidade e construir todo esse ambiente. E cada vez que nós recebemos um feedback de alguma aluna que tirou um projeto de papel, que mudou uma coisa na forma como ela se via, como ela enxergava o mundo, e que isso muitas vezes desencadeou num processo de liberdade e de coragem em todas as outras áreas e desatou nós muito grandes que estavam ali. Para mim, é como se o preço por ter a liberdade de quem eu sou tivesse ali escancarado à minha frente, de verdade. Então, eu vou deixar aqui mais uma vez esse convite. E se tu ainda não viste o vídeo, vê o vídeo. Mas esse convite para tu que queres realmente deixar de apenas sonhar e começar a realizar os teus sonhos. Começar a ter a liberdade de realizar os teus sonhos. Que tu não continues apenas a participar, mas que tu possas liderar de facto a tua vida. Não ser uma personagem, uma participante, sabe? Uma figurante dentro da tua própria novela. Mas que tu sejas, de facto, a personagem principal. A pessoa que dá combustível e que faz tudo realmente acontecer, porque tu és a personagem principal da tua vida. Tá? Então, vou deixar o link aqui na descrição. Se tu sentires, de facto, que é o teu momento e que tu queres caminhar conosco, vem fazer parte. Vem fazer parte, que eu prometo que tu não vais te arrepender. Okay? Porque o que tu vais ter ali é muito apoio, pessoas que vão celebrar as tuas conquistas, pessoas que vão estar ali a ajudar-te a conseguir ser cada dia melhor, a conseguir ter essa liberdade de ser quem tu queres ser, quem tu nasceste para ser. Vem, que eu vou estar desse lado à tua espera, tá? Lembrando que, já ia me esquecer, a campanha de lançamento desse movimento todo e desse convite para todas as sonhadoras em ação só vai até agora, o dia 25 de abril. Ok? Vamos fechar aí com chave de ouro nesse dia que carrega esse significado tão grande dessa palavra que para nós é um dado adquirido, mas ainda tem muitas camadas, não é? Inclusive, eu espero que tu, ao longo deste episódio, tenhas entendido, e se tu quiseres partilhar aqui nos comentários, qual foi a liberdade que tu sentes que estás em busca e que tu ainda não a tens e que tu vais, durante este ano ainda, conseguir ir fazendo um pouco todos os dias, mas agir em direção a essa liberdade, que é isso que eu realmente quero que aconteça. Todos os links para tudo que eu falei vão ficar aqui na descrição. Se tu estiveres no Spotify, vais ter acesso a todos os links, tá?
Qualquer coisa, manda-nos uma mensagem, deixa-nos um comentário, que para nós é muito bom receber o feedback e saber o que vocês que estão do outro lado pensam e sentem ao assistir esse podcast, tá? Estrela, fico muito feliz que tenhas ficado comigo até aqui, ok? A gente se vê na próxima semana, no próximo episódio. Tchau!